Nosso tema hoje é: qual é o verdadeiro poder de uma mulher? Eu adorei as respostas de vocês, adorei. A maioria, assim, um monte sobre gerar, sobre entre dois mundos, muitas sobre o sentir, muitas sobre o dentro, muitas falando sobre a fé, sobre o silêncio, assim, muitas. Todas as respostas, obviamente, né, têm relação com a realidade do feminino e mais com tudo que vocês têm aprendido por aqui, que eu também fiquei bem feliz. But, eu quero levar vocês um pouquinho mais, não é mesmo? Vocês estão tão sensacionais que eu quero levar vocês um pouquinho mais. Por isso que eu propus esse tema. Qual é o verdadeiro poder de uma mulher? Da onde surgiu a ideia desse tema? A partir da análise do filme, né? De uma mulher atuando no masculino. E para que vocês possam lidar... Agora eu vou tirar vocês aqui, tá? Amores meus. E para ajudar vocês a lidar de maneira mais consciente com algo que faz as mulheres ficarem muito refém, que é essa fantasia do poder, né? Como essa ideia de poder atrai as mulheres, o quanto esse arquétipo, né, dessa deusa, uma louca, uma deusa, uma feiticeira, o quanto as mulheres, principalmente as mais jovens, né, até os seus 30 e poucos anos, o quanto elas se seduzem por essa ideia. Então já fica meio que uma coisa assim, se você se seduz por essa ideia até os seus 37, ok, agora passou daí, já vai começar a passar vergonha alheia, entendeu? Já vamos começar a acordar, mas assim, bem rápido, né? Enquanto a mulher é um pouco mais jovem, por volta dos seus 20 sloves, que não é difícil tentar convencer do contrário, porque ela tem certeza, na verdade, né, dessa fantasia de poder. A ideia é que a própria história de vida de uma mulher vá fazendo ela cair na real, né? Trazer ela para a realidade e começar a despertar ela dessa necessidade que ela tem de experimentar essa sensação de poder. Então a gente pode falar aqui de inúmeras questões psicológicas que justificariam a ideia dessa mulher ser tão seduzida por essa fantasia de poder. Mas eu não vou tomar esse caminho hoje, tá? Por quê? Porque eu quero partir do pressuposto que sim, a mulher tem um poder. Ela só não sabe qual é. E aí, porque ela não sabe qual é, mas sente que tem, ela fica mais suscetível a acreditar que esse poder é o que quer que contem para ela que é, certo? Então hoje a gente vai falar qual será que é o verdadeiro poder de uma mulher. E aí eu vou alinhar vários assuntos aqui, então eu espero que a gente consiga ir bem profundo, tá? Então respondendo numa palavra, tá bom, Dani, vai, para de enrolar. Qual que é o verdadeiro poder de uma mulher? Transmutar realidades, não é gerar realidades. Gerar realidades faz parte das possibilidades do maquinário de uma mulher, mas a essência mesmo, aquele que você fala, aquele que é porreta, aquele que é só dela, aquele que ninguém tem, aquele que não vende, não dá para imitar, qual que é? Transmutar realidades. Veja que existe uma diferença entre transformar realidades e transmutar realidades, tá? Qual que é a diferença? Transformar significa mudar a forma. Transmutar significa mudar a essência. Ah, garotinhas! Vou voltar vocês para ver se já tá começando. Vamos ver se já tá começando, ó, a dar uns entendimentos aí. Então, a mulher, e aí veja, não é o feminino, tá? Então, se a gente perguntar, Dani, qual que é o poder do feminino? Aí dá pra gente falar sobre gerar
O poder do feminino é gerar. E o homem pode gerar no seu feminino, tá? Gerar uma realidade emocional. Agora, transmutar uma realidade é só a mulher, tá? Eu vou explicar exatamente o porquê. Então, essa habilidade de transmutar uma realidade depende da mulher conseguir fazer funcionar bem pelo menos 2 das suas usinas. Ou seja, uma mulher tem 3 usinas para trabalhar. Já vou tirar, porque daí começa, né? Começa. Pelo menos vocês já falaram, uau! Quer dizer, já acendeu a luz, já começou a entender. Então, veja, a mulher, ela vai ter 3 usinas dentro dela, onde ela vai poder trabalhar com a realidade em que ela vive. Que usinas são essas? Vamos aos desenhos extraordinários da sua prof, com as minhas canetinhas, que eu vou abusar. 1. Cadê? Tem aqui. 2. E a minha alegria com as canetinhas. 3. Veja. Coisa mais linda. Não são chakras. Já vou avisando. 3 podem estar conectados aos chakras, mas não são essencialmente os chakras que fazem isso, tá? 3 usinas. A maioria das mulheres só usa 2 e olhe lá. Então, nós vamos começar com essas 2, que se usar 2 já, olha bem, é um motor de 1000 cavalos. Então, vamos falar de 2. Emocional e física, tá? Então, a primeira usina, a realidade emocional dela, como que ela lida com o ciclo vida, morte, vida na sua realidade emocional, e a usina útero para, através da menstruação, lidar com essa realidade no físico, tá? Então, veja que uma mulher, por ser... deixa eu ver, voltar primeiro, que eu vou bem devagarzinho. Tudo bem até aqui? Depois eu vou falar do espiritual, não precisa enlouquecer. Vamos bem devagarzinho. Tudo bem? Nesse entendimento aqui. Veja, não tô falando de chakra, eu tô falando de uma usina mesmo de mutação da realidade. Então, veja aqui, assim como eu ensino para vocês que a mulher é um portal entre 2 mundos, entre o mundo emocional e o mundo espiritual, entre o mundo físico e o mundo espiritual, ela vai lidar com o ciclo morte e vida de maneira mais consciente, tá? O homem vai ter uma dificuldade maior para lidar com isso, porque ele não acessa tão facilmente esse nível de profundidade, porque ele não é esse portal, tá? Então, veja aqui, o que quer dizer transmutar? Congelou? O que quer dizer transmutar uma realidade? Veja, vamos supor um relacionamento, a realidade, ou vamos supor a realidade de uma família, a realidade de um grupo, a realidade de uma empresa. Uma mulher está dentro dessa realidade. Então, o que a mulher faz? Vamos bem do comecinho, assim, comecinho 0, tá? Comecinho 0 é o seguinte, o movimento, isso aqui já vai enlouquecer vocês, o movimento sadio da mulher, é esse aqui, ó, ela pega aqui fora e traz para ela, tá? Por quê? Porque ela experimenta as coisas dentro.
O mundo, o habitat natural da mulher é dentro. Então, todo o movimento dela, com tudo ao redor dela, o movimento no relacionamento, o movimento com o invisível, é a mulher, seus braços e suas pernas são tentáculos que trazem aquilo para dentro dela, porque é dentro dela que as coisas acontecem, tá? Então, quanto mais sadia está uma mulher, tô adorando vocês aí, vamos tentar, tá bom? Vamos tentar. Não comece a contar história aí, por favor. Quando uma mulher, quanto mais sadia uma mulher está, mais capacidade ela tem de, por exemplo, num relacionamento. Vamos supor que ela esteja interessada em alguém, num moçoio. Então, ela fica bem ali e ela fica olhando e ela vai dar sinais claros, um sinal verde. Sinal verde pode vir, vem que tem, entendeu? E aí ela vai começar a trazer esse candidato, né? E vai conduzindo as coisas, esse homem se interessa, e esse homem se aproxima, e esse homem pergunta algo, e a resposta dela é interessante o suficiente a ponto dele querer saber mais, e aí ele vem mais, e aí ela fala mais algo, e aí ele vai se envolvendo com aquela realidade que ela está oferecendo, mostrando, e aí ele fala, nossa, eu quero conhecer isso, e ele vem vindo, e ele vem vindo, e ele vem vindo. Esse é um movimento de uma mulher o mais curada possível. Hoje, de acordo com o nível de doença do feminino das mulheres, o movimento das mulheres é para fora. O que prejudica em muito a condição delas, porque quanto mais para fora ela vai, menos interessante ela é. Tô falando isso aqui para as moçoilas, tá? Para as moçoilas que estão na pista ainda, né? Que estão na pista, que estão caçando e tudo mais. Então, quanto mais ferida, quanto mais doente, quanto mais fora do seu eixo, presta atenção. Quanto mais fora do seu eixo uma mulher está, mais o movimento dela é sinuoso, mais o movimento dela é de serpente, tá? Então, você vê, por exemplo, na própria postura de uma mulher, no momento em que ela tira foto, que daí ela joga o cabelo e ela vai pra cima, e ela... Porque é um bicho, é uma serpente no ataque, sinuosa, sabe? Envolvendo a realidade. Deixa eu voltar para sim, jovem senhora que eu sou. Entenderam? Então, dá uma olhadinha aí no seu movimento e fala, será que eu tô mais para serpente? Será que todo o meu movimento é de serpente? E pensa bem. Pensa num homem olhando para uma mulher com movimento de serpente para cima dele. Entendeu? Então, agora vamos pensar numa outra situação. Uma mulher, por exemplo, chega numa situação de trabalho e ela tá mais sadia, né? Um pouquinho mais sadia. Então ela para, ela permanece, ela tá chegando, então ela chega respeitosamente, ela tá conhecendo, ela tá vendo, e aí naturalmente ela vai captando toda aquela realidade, trazendo para ela, entendendo essa realidade, percebendo essa realidade, e muitas vezes ela vai começar a ser instrumento para transmutar a realidade daquele ambiente. Então, vou dar um exemplo aqui bem prático, por exemplo, numa família, num relacionamento. Uma mulher, quando menstrua, ela sangra o mês de todos. Ou seja, o que todo mundo sentiu, o estresse de todo mundo, o problema, o etc, ou não sei o que lá, ela sente tudo aquilo. E quanto mais sadia ela está, claro, ela traz tudo aquilo para ela puxa tudo, ela faz. E sangra.
sangra. Sangra o quê? Sangra a morte daquilo. Sangra a dor daquilo. E aquilo que ela sangra, que passa por ela e vira matéria, vira sangue, não existe mais. Mudou. Então, quanto mais uma mulher aprende a lidar com essas usinas, que é traz, percebe, sente, transforma em matéria, sangra. Acabou. Entender? Esse é o poder que uma mulher tem. E ela tem uma vida de maturação para aprender a lidar com isso. Primeiro, para usar essa usina a próprio favor. Calma, gente. Vocês sabem que vocês são muito desesperadas. Eu sabia que havia. E quem não tem mais outra? E quem não sei o quê? Calma. Calma que eu vou responder a pergunta de todo mundo. Aprendam. E aguenta. Suporte a angústia. Tá bom? Eu vou falar de ovulação. Vou falar de tudo. Vou falar de DIU. Vou falar de tudo. Desde que vocês aprendam a ouvir. Ok? Então, uma mulher vem de fábrica com essa possibilidade. Olha, você tem essas usinas aqui. Vou ter que tirar, né? Porque não aguenta. Elas não aguentam. Você vem de fábrica com essas usinas e o ideal, né, seria que você tivesse outras mulheres para te ensinar a pilotar essas usinas. E aprender a ir alinhando uma usina com a outra. Ou seja, vamos supor só essa primeira. Então, uma mulher é uma usina de sentir. E ela capta com muito mais profundidade aquilo que realmente está acontecendo. Porque a percepção dela emocional é a partir da essência. O que acontece da essência do que está acontecendo, não das palavras que estão sendo ditas, não do que está mascarado. Uma mulher, em essência, percebe aquilo que está acontecendo. Só que para ela aprender a lidar com isso, ela precisa ter tido alguém, de preferência uma mãe que saiba isso, né? Ou que ajude ela a bancar o que ela sente e a nomear o que ela sente a partir de dentro e não de fora. Ou seja, conforme uma mãe, uma menina vai começando a sentir as coisas antes da menarca, por exemplo, cabe à mãe ir ajudando ela a dar importância para aquilo, a ter recursos para traduzir aquilo, a poder conversar, dar espaço para que ela tente traduzir na linguagem dela aquela coisa tão enorme que ela está sentindo, porque é entre mundos. E aprendendo a confiar no tato, nesse tato emocional, nessa percepção emocional, nesse vazio existencial que ela sente, que é a história de uma jovem mulher que sente muito mais do que cabe naquela história dela. E ela precisa de alguém para ampará-la nessa dimensão do sentir e ajudar ela a se sentir segura, aprender a tatear e a experimentar e falar, isso aqui é isso aqui é aquilo, eu sei que eu tô sentindo, o nome desse sentimento é esse, etc, 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 enquanto ela tá numa realidade protegida, onde ela ainda a vinculação dela ainda é familiar e ela tá segura dentro daquela vinculação. Esse seria o ideal, tá? Aí vocês vão falar, mas e quem não tem? Mas e a mãe que é narcisista? Que vocês adoram essa pergunta. E a mãe que é narcisista? Veja, todas as variáveis da história vão complicar a vida, ué. E aí você faz o quê? Faz meus cursos e aprende a lidar com isso e para de reclamar. É assim que funciona, entendeu? Muito bem. Aprendeu, isso é o ideal. Aprendeu a sentir. Eu tô agilizando pra gente, porque tem um monte de coisa para ensinar. Tô explicando aí do beabá. Aprendeu a sentir, etc. Aí sangra. Aí quando sangra, vem esse sentir que aparentemente já estava difícil, fica 700 mil vezes pior. Por quê? Porque quando uma mulher sangra, ela acessa a partir dessa usina aqui de cima
uma memória ancestral. Ela acessa uma memória ancestral. E aí ela começa as usinas começam a trabalhar para transmutar uma história ancestral que ela carrega nos genes, que ela carrega na memória celular, que ela carrega no inconsciente, que ela carrega na memória uterina, que a mãe sentiu enquanto estava no útero da avó dela, enquanto ela era apenas um óvulo no útero da mãe. Tudo isso começa a ficar ali e ela começa a sentir uma coisa quando menstrua que ela fala, o que é isso? Aqui é horrível. Pelo amor de Deus, isso aqui não, isso aqui é muito ruim. E aí tem que ter alguém para ensinar, olha, é assim, é assado, se você aprender a lidar com isso aqui, uma hora você vai ver que é um aparelho sensacional, que você pode usar para muitas coisas, mas inicialmente você tem que aprender a pelo menos acolher essa dor, a relaxar o seu corpo, a se deixar acessar esses conteúdos que você acessa quando sangra. Deixa eu voltar vocês para ver como que tá. Entenderam mais ou menos essa parte? Então, tudo isso é um treino para a mulher aprender a acessar o verdadeiro poder de uma mulher. Porque como é que ela transmuta a realidade? Dominando essas usinas. Então, esse é o verdadeiro poder de uma mulher. Todas sabem usar? Claro que não. Claro que não. Principalmente porque a maioria exatamente, Tati, menstruar é uma super tecnologia. É a mais avançada de todas. Ó, felizes as suas filhas que têm essa mãe. Não se iluda, gatinha. Eu ensino tudo isso para elas, tudo mais. Mas a mentalidade delas tem que maturar como a de todas. Esses dias, a minha mais nova falou assim, mãe, você sabia que pode tomar pílula para não menstruar? Eu falei, sabia. Ela, por que você não toma? Eu falei, minha flor, uma outra hora a gente conversa sobre isso. Então veja que o fato de eu explicar, enfim, de existir toda uma história, a maturação é individual. Você entende o que eu quero dizer? Por exemplo, tem aqui, ó, 600 mulheres, a maioria é mulher, né, ouvindo o que eu tô falando. Todas estão absorvendo o conteúdo que eu tô falando? Claro que não. Cada uma no seu nível de maturação. Então não tem essa fantasia. A maturação é pessoal e ela custa. Entendeu? Calma que eu vou falar de quem não sangra. Calma de tudo isso. Calma. Primeiro, escute. A maioria não quer saber, etc, etc, etc. Exatamente. Rejeita e tudo mais. Por quê? Porque rejeita todo o quadro. Só as discípulas. É isso, gatinha. Rejeita todo o quadro, porque é um quadro muito difícil. Então, veja que é uma máquina mega potente, mas super difícil de usar. Agora, qual que é a primeira ideia? Tá? Qual que é a primeira ideia? Vou tirar, porque daí já... Ah, meu Deus. Qual que é a primeira ideia? Que uma mulher aprenda primeiro a lidar com este centro emocional, né? E aprender a nomear e bancar as próprias emoções. Vou dar um exemplo. Uma mulher está sendo traída. Ou uma mulher está com um homem que verdadeiramente não se importa com ela. Tá ali, gosta, pero no mucho. Tá porque é conveniente, tá porque não tem culhão para sair, tá porque ela engravidou, tá porque financeiramente é o que é possível no momento, tá por N razões. E ela sabe, porque uma mulher sempre sabe. Uma mulher sempre sabe a verdade. Mas ela não foi ensinada a bancar o que ela sabe. Então ela faz o quê? Rejeita. E fica tentando encontrar uma prova aqui fora que comprove aquilo que ela sabe lá dentro. E como ela não foi ensinada a confiar no que ela sabe, porque a Suzina é muito poderosa e percebe a realidade que ainda não se manifestou.
aquilo que é. Ninguém tá vendo. Mas eu sei. Eu sei. Como você sabe? Eu sei. Uma mulher sempre sabe. Só que a grande questão é que demora um tempo pra gente bancar o que a gente sabe. Falar, eu sei. Independente de eu ter algum tipo de prova aqui, eu sei. Eu sei. Uma mulher precisa ser ensinada a bancar esse tipo de coisa. A bancar o que ela própria sente, o que ela própria quer. Né? Não é só saber, não é adivinhar o sentimento do outro, o pensamento do outro, ou saber, porque ela é uma bruxa, o que o cara tá fazendo. Não é nada disso. É uma percepção, é uma percepção, uma tecnologia que ela tem que aprender a usar. Só que para isso ela tem que bancar primeiro aquilo que ela sente a respeito dela própria, daquilo que ela quer, etc, etc. E isso é um aprendizado. E não saber fazer isso é o maior sinal de um feminino ferido, né? Que não foi ensinado, e às vezes são muitas gerações na sua história que nunca soube fazer isso, e isso tá estraçalhado, a máquina tá toda estraçalhada. Então veja que a primeira parte é aprender a lidar com isso aqui, que é uma leitura. Uma leitura, eu leio, e a partir de vivenciar esse ciclo de morte, né, de perceber uma realidade e de assumir essa realidade e de morrer na minha fantasia para essa realidade, até que eu renasça uma outra pessoa dentro disso e me posicione, é um ciclo de vida e morte aqui no emocional. Voltando para ver se vocês entenderam essa parte. De onde vem essa teoria? Da minha cabeça, minha filha. Não preste atenção em absolutamente nada disso, porque foi tudo eu que inventei. Que povo nervoso. Vocês entenderam essa parte do emocional? Sim. Muito bueno. Então você percebe como é difícil para uma mulher? Nós estamos ainda falando só de um aqui, ó. De um. Como é difícil para uma mulher parar e bancar aquilo que ela sabe. Que ela sente. Ela sente. Uma mulher... A maior percepção de uma mulher é a partir daquilo que ela sente. A forma de uma mulher ler é como se fosse uma pessoa que, por exemplo, tem deficiência visual e que desenvolve melhor os outros sentidos. Então, naturalmente, ela vai perceber. Então, uma pessoa que tem dificuldade visual, ela vai ter o tato super aguçado. Então, o aguçado de uma mulher é o sentir para ler a realidade. Ela falou aqui, ó, essa parte que você fala, a mulher sabe, parece que você tá falando comigo. É isso. As mulheres, vou falar uma outra coisa aqui. chibatadas.com. Eu queria tanto que vocês ficassem, mas daí não dá. Veja, as mulheres são fortalecidas com outras mulheres. Por quê? O que eu tô fazendo aqui? Eu tô trazendo vocês pro habitat natural de vocês. Isso vai fazendo com que vocês se sintam mais seguras. Você fala, nossa, ela tá falando uma coisa que parece que eu sempre soube. Só que nunca ninguém me falou isso. Então, esse é um ensinamento que vai passando de mulher para mulher. As anciãs vão passando para as mulheres mais jovens e assim sucessivamente. Esse deveria ser o certo. Então, por isso, essa sensação que você falou, Dani, parece que você tá falando comigo. Porque eu tô trazendo você para esse lugar aonde você fala, eu quero mais isso, eu quero mais isso. Esse é o verdadeiro poder de uma mulher. Fazendo o que for. Entenda, quanto mais uma mulher está segura, mais o movimento dela com relação a tudo é trazer as pessoas para essa realidade. Quanto mais doente ela está, mais ela avança, mais ela ataca, tentando impor uma realidade para as pessoas. E qual é o movimento natural das pessoas, sejam homens ou sejam mulheres? Se afasta. Porque fala, gente... nervosa ela, né? Entende? Agora,
quando você tem domínio disso, você vem trazendo. Vem trazendo. E isso é para tudo. No relacionamento, você tem domínio desse sentir, daquilo que você quer na sua vida. Você não tá desesperada por qualquer oferta. Você sabe exatamente quem você é, aquilo que você quer. Isso se torna muito interessante. Tudo que as pessoas querem é se sentir assim. Então, quando um homem percebe uma mulher segura dentro desse universo, ele vem. Por que ele vem? Ele vem porque ela é uma mulher linda? Não. Ele vem porque ele quer o feminino que ele pode acessar através dela. Entende? É por isso que ele fica. Ele pode até vir porque fala, vixe, essa é gata. Mas o que faz ele ficar? Porque o portal para ele ir para o lugar onde ele quer é através dela. Já fui para outro assunto, né? Mas vocês estão entendendo tudo que eu sei, vocês vão conectando aí com o que vocês estão vivendo. Então, a primeira parte, o principal poder da mulher, esse negócio aí de transmutação, de transmutar a essência das coisas. Isso é tão sensacional. É tão sensacional. Veja, presta atenção. Um relacionamento difícil entre um homem e uma mulher, um casamento. Como eu tenho tantas aqui que chegam aqui com o casamento destruído. É quase que assim, última parada, terapia inteligente. A mulher fala, não dá, eu vou desistir, eu vou me separar, eu vou não sei o que, eu vou não sei o que. Daí ela, num momento, ela faz uma oração e fala, eu não sei o que fazer, eu não sei se eu devo me separar, eu preciso de uma resposta. E aí, terapia inteligente. Parece pra ela, assim, magicamente, faz, terapia inteligente. E aí ela começa a aprender sobre uma realidade. E num primeiro momento ela quer o quê? Transformar. Ela quer. Mas Dani, como que eu faço para ele fazer uma constelação? Como que eu... Mas ele não gosta desses assuntos. Mas como é que eu faço? É que ele... Porque ela quer transformar, mudar a forma, mudar fora o relacionamento. Aí ela aprende mais um pouquinho, fica mais um pouquinho, assiste mais um pouquinho de live, faz um cursinho, etc. E começa a entender, gatinha, você tem que transmutar o seu relacionamento a partir dele, o relacionamento dentro de você. Entende? Pelo amor de Deus, fala se isso não vale trilhões de dólares. Vocês entenderam? Moçoilas dos casamentos com os problemas? Que você tem a habilidade de transmutar a essência do seu relacionamento. Vale? É isso, Thaís, vale milhões. Como que faz, Dani? Para de mexer nele aqui fora. Traz ele para dentro de você. Ele ou o relacionamento. E muda a essência dele. Muda a essência do relacionamento. Não a forma como ele se manifesta. Muda do que ele é feito. Da essência do que ele é feito. Ela falou, mudei tanto do que eu conheci a Dani, que meu marido falou que é um internato para passar um dia aí. É isso. Isso é transmutar. Inicialmente, isso pode ser feito somente usando uma usina. Agora, veja, gatinhas, são 3 usinas. Tô explicando só uma, por enquanto. Tô explicando só uma. Dá exemplos, Dani. Eu não tô dando exemplo? Tem, é isso. Tem antes do terapia inteligente e depois do terapia inteligente. Ai, Nath, querida, que bom que você tá aqui. É isso. Só que demanda tempo, gente. Suportando a realidade para permitir a mudança da essência. É isso, sim. Primeiro, muda dentro. Vou falar um pouco do relacionamento. Vou tirar de novo, falar um pouco do relacionamento. Veja,
A pessoa chega na caçuta, não existe caçuta, tá? É só uma forma de brincar aqui. Chega na caçuta com a Dani. Dani, é o seguinte, porque ele isso, ele aquilo, porque ele não sei o quê, porque eu tô cansada, porque blá, 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 blá. Qual que é a primeira pergunta que eu vou te fazer? O que é que você quer? O que é que você sente? Por que você está nessa relação? Qual é o seu valor? O que é valor para você? Estar numa relação, lutar por um casamento é um valor para você? Ou ele reconhecer que você tá certo é mais valor para você? O que é valor? E você começar a achar o que é importante dentro dessa usina. O que move essa usina? O que é importante para você? E você começar a alinhar, as usinas se mexem, alinhar o seu posicionamento, a sua fala, a sua postura, o seu comportamento com aquilo que são os seus valores. Você entendeu? Por um exemplo. Dani, eu amo ele e eu quero ficar porque eu acredito no casamento. Ótimo, ótimo. Então, o que é coerente? Você tá falando que você ama ele. Muito bem. Qual é o comportamento coerente com isso? Tratá-lo bem. Não é mesmo? Tratá-lo bem. Se você o ama, é coerente que na sua fala saia amor, na sua atitude saia amor. Não é? Aí você fala, ai Dani, mas eu falo, mas daí ele é grosso, aí ele não presta atenção, daí ele fica no telefone, daí, sei lá, ele qualquer coisa. Aí você faz o quê? Age de maneira coerente e aí não tem a reação que você gostaria. Aí essa realidade externa vai promover uma série de sentimentos em você. Aí você vai responder a essa realidade externa? Não. Você vai se recolher e vai deixar tudo isso que você pegou da realidade externa morrer. E chora, e sente, e volta pro ponto zero. O que você quer? Eu gosto dele. É. Você quer investir nessa relação? Eu quero. Então, haja, sinta, vibre nesta mesma frequência, de maneira coerente com o que você quer. E ela vai lá. E assim vai. O que vai acontecendo? É como se fosse uma limpeza de ambientes. Ela vai recolhendo aquilo. Suas codependente louca, não vai tomar isso aqui como justificativa para ficar num relacionamento doentio. Não é isso. Pelo amor. E vocês também não vêm distorcer minhas palavras e achar justificativo para ficar num relacionamento que vocês são maltratadas e etc. Não é nada disso. Estou falando com mulheres pseudo-maduras que estão entendendo o que eu estou dizendo. Então veja que aqui a gente está falando somente do emocional, somente de uma usina, somente dessa daqui, que a maioria não sabe lidar, e essa é a primeira. Por que eu tô batendo nesse aqui? Porque essa é a primeira. Se não sabe lidar com essa, não vai saber lidar com as outras. Vamos voltar para ver o nível de loucura. Vocês estão rindo, né? Dani, mas e ele? É secundário, gata. Ele é secundário. Ele tudo. Ele o trabalho, ele o problema, ele o marido, ele qualquer coisa é secundário dentro dessa realidade. É isso que é a grande questão. Ótimo, assista mesmo 5 vezes. Porque a questão aqui é aprender a lidar com a usina. Entende? Ó, por acaso eu tenho feito isso e ele começou a me tratar super bem. O homem, gente, é responsivo muito mais do que a mulher. Ele responde muito mais rápido à realidade externa e menos à interna. Então, primeiro a gente aprende a transmutar a partir daquilo que sente.
e a partir de um alinhamento da sua própria frequência. Quando que aquilo que você emite ganha força? Através da coerência. Eu vou deixar gravado. E o troco? Você guarda no bolso, gata. Vocês adoram, né? Mas e a lei do equilíbrio? Gente, a lei do equilíbrio é um outro momento, não é mesmo? É para uma relação que tá funcionando. Onde as duas pessoas estão dispostas na relação. Aí a gente aplica a lei do equilíbrio. E mesmo assim, por exemplo, vamos supor que você fale, não, mas eu tô cansada porque é isso, porque é aquilo, porque é aquilo. Quando eu pergunto o que você quer, aqui envolve a lei do equilíbrio. O que eu quero mesmo é me vingar desse cabra. Ótimo, então seja coerente. Entende? Lei do equilíbrio. Uma pergunta aí. E quando a traição? Eu já vi que aqui eu vou conseguir falar somente da usina número 1. Mas se vocês aprenderem da usina número 1, já tá bem bom. Vou tirar de novo. Veja que conforme a gente está amadurecendo como mulher, os nossos relacionamentos, eles vão refletindo também isso. Vão refletindo também essa realidade. Né? E a gente tem que saber exatamente em qual momento eu estou. Basear, gente, as suas escolhas e os seus posicionamentos naquilo que é o seu momento, naquilo que é a sua história, naquilo que você quer para aquela relação, no preço que isso vai te custar, etc, etc. Vou contar como eu aprendi essa situação. Quando eu era jovem, eu tive um namorado. Um namorinho, assim, de meses, né? E um belo dia, e eu estava nesse momento de aprender a me posicionar nos relacionamentos e etc, etc. Estava avançando nessa coisa da rejeição, né, de lidar, como é que eu lidava com rejeição e etc. E aí um belo dia, esse moço, morava com a minha mãe, passou na minha casa para me buscar pra gente ir jantar. A gente tinha reservado a gente vai jantar, ok. Aí entramos no carro, entrei ele quieto assim, tocando musiquinha, fala meia dúzia de coisa, aí daqui a pouco ele fala, eu tenho uma coisa pra te falar. E dependendo da sua resposta, eu já faço a volta aqui mesmo. Gentleman, não é mesmo? Aí eu falei, Aí ele falou assim, esse final de semana eu encontrei a minha ex numa situação XYZ e a gente acabou se beijando. E eu já quero te falar para saber, né? Porque de repente, se você quiser, eu já volto agora. Tava um trânsito, eu morava em São Paulo, perto do metrô Santa Cruz. E o restaurante que a gente ia era lá na Paulista. Então, tinha toda a Vila Mariana para passar, um monte de trânsito ali de noite, né? E eu quieta assim. Ele falou, você não vai responder? Eu falei, eu estou pensando. Aí eu comecei a conversar comigo. Falei, e aí, Daniela, você vai fazer o quê com essa informação? Você quer continuar com esse moço? O que é que você quer? Eu falei, eu quero. Mas na verdade eu achava que eu tinha que dar um show pra ele sentir que ia me perder. Aquela coisa de fora, né? Aquela coisa do filme. Eu falei, né, você já tá meio cansado disso aí, você sabe que isso não funciona, né? Vamos sair do jogo e vamos decidir o que você quer. O que é que você quer? Eu falei, não vou jogar. Não vou jogar. Não vou jogar com ele, não vou fazer ameaçinha, não vou fazer nada disso. Eu quero ficar nessa relação. Aí segui quieta no carro. Aí ele falou, e aí? É pra eu voltar? Eu falei, não, vamos jantar. E nunca mais toquei naquele assunto. Ok. Passado uns 3 meses, esse moço teve uma outra conversa comigo. E aí ele falou assim, olha, posso falar uma coisa pra você? Eu acho você demais. Eu acho você gata, eu acho isso, eu acho aquilo. But eu não sou louco por você, sabe? Se eu fosse louco assim por você, eu chamava um padre, ia querer casar com você, assim, mas não é isso. Eu curto, sabe? Eu curto ficar com você, a gente se diverte e tudo mais. Mas não é isso que eu sinto, entende? Então eu não sei
sei, falando a real, porque a gente era muito amigo. E você entende? Eu falei, claro que eu entendo. E ele falou, e aí? O que você tem para me falar disso? Eu falei para ele, olha, eu acho que deu, né? Eu acho que é isso. Aí ele falou, não precisa ser assim. Tipo assim, a gente não vai ficar mais junto? Eu falei, não sei, mas eu acho que não. E aí voltei para casa. E sentei no meu sofá e falei, passei uma madrugada sentada no sofá, falei, é hoje que eu vou resolver esse negócio de rejeição. Eu acho que eu não quero mais me sentir rejeitada. Falei, chega, não é isso, não quero, não é isso que eu quero pra mim, não é assim que eu quero ser tratada. Enfim, vou acabar com isso. E aí, no dia seguinte, ele me ligou. E aí, não sei o que, o que você decidiu? Eu falei, eu decidi que é isso, que a gente vai ser amigo. Ah, não, vai, fala, você tá falando sério, mas a gente não vai sair? Não vai mais isso? Nada disso, nenhuma dessas coisinhas. E aí, o que aconteceu? Esse moço ficou me ligando insistentemente, porque ele não achou que eu fosse decidir aquilo. Só que eu mudei por causa das ligações dele? Não. Por quê? Porque eu tinha chegado num limite meu. Um limite meu. Esse moço me mandou flor, fez isso, fez aquilo. Só que eu sabia que aquilo que ele tinha falado pra mim era real. E aquilo tinha chegado num limite. E eu, na minha história, tinha subido um degrau. Entendeu? Degrau meu. Depois dessa situação, eu comecei, passou, sei lá, um ano, eu comecei a namorar um outro moço. E aí foi um namoro mais sério, assim. E aí, um belo dia, assim, com um ano de namoro, um belo dia eu senti que estava acontecendo alguma coisa. E eu falei, esse cara tá me traindo. Falei, o que eu vou fazer com essa situação? E aí eu falei com ele, não, porque eu acho isso, Ele falou, não, imagina, ele desconversou e papai, e eu fiquei com aquilo dias e dias e dias e não sei o quê. E falei, era um final de ano. Eu falei, eu vou passar o final do ano num spa. Você tá louca? Eu falei, não, vou passar num spa, sozinha, preciso pensar. E eu fiquei nesse spa, desliguei meu telefone e fiquei sozinha lá, pensando o que eu queria da minha vida. E eu sabia que esse moço era apaixonado por mim, mas eu sabia que ele tinha uma questão com isso, o pai dele era adúltero e ele não ia sair dessa situação. E eu falei, será que eu quero isso pra mim? E esse moço, ele deixou na época, se eu não me engano, umas 37 mensagens na minha caixa postal durante o final do ano que eu fiquei nesse spa. Quando eu voltei, ele estava completamente louco. Não, que você tá louca? Você inventou um negócio na sua cabeça e você tá. Bom, resumindo, eu não voltei com ele e fiquei uns bons meses separado dele. Aí, ele me ligou um dia de novo, falou, não, eu tô com saudade, vamos se ver, vamos isso, vamos aquilo. Eu falei, tá bom, vamos. E aí a gente foi, enfim. E aí, conversando com ele, ele falou, mas por que você fez aquilo? Eu falei, porque você tava me traindo. E ele falou assim, achando que tava falando nada, né? Falou, não era nada importante. Gente, aquela resposta pra mim foi tipo o Oscar. Porque eu falei, eu sabia. E eu fiquei tão feliz de ter bancado a minha decisão de não continuar aquela relação somente por um feeling. E ele não sabia o ouro que ele tinha me entregado, porque eu tinha passado um ano meio assim, será que eu sou louca? Será que eu fiz isso por causa daquilo outro? E será que não sei o quê? Porque eu não tinha prova nenhuma. E aí esse moço soltou assim, falou, não era nada. E eu fingia assim que naquilo não era tão importante, que aquela resposta não era tão importante assim. E eu falei, meu Deus, é isso. Aí, não voltei no namoro com ele. Passou mais uns meses, ele atrás de mim de novo, porque ele era apaixonado por mim. Mas a grande questão é que não era suficiente para aquilo que eu queria. Mas eu conversei comigo e falei, você tem certeza? Porque o mercado não tá assim. Tá tão fácil encontrar esse homem que você acha que você vai encontrar. Você vai correr esse risco mesmo? E eu falei, eu vou
eu vou bancar o nível de qualidade de relacionamento que eu quero, independente de estar tendo oferta disso no mercado ou não. Eu vou bancar. E não voltei com esse moço. Aí passou mais alguns meses, tô acabando, vocês vão ver onde eu vou chegar. Tô acabando. Aí passou mais alguns meses, ele me ligou de novo pra me chamar pra sair, pra não sei o que, E eu falei, não vou. Não, mas por quê? Não, porque eu não vou, ué. Não, mas eu não posso, a gente não pode se ver, eu falei, não. Eu não posso passar aí no seu consultório, eu já era psicóloga, eu tava trabalhando, eu falei, pode. Eu atendo até X horas, se você quiser, você passa aqui, depois a gente conversa. Aí ele passou, sei lá, 10 horas da noite, minha secretária falou, posso ir embora, assim mesmo? Eu falei, pode, tá tudo bem. Aí eu sentei, tinha uma mesa assim, sentei com ele. Ele sentou do meu lado assim, já botou a mão na minha perna. E já, delicadamente, tirei a perna assim. Eu falei, fala. Aí ele falou, por que você tá agindo desse jeito? Olha o jeito que você tá se comportando. Parece que eu vim aqui pra te convidar pra casar comigo. Eu só vim aqui pra chamar pra você pra jantar. Por que você tá agindo desse jeito? Eu falei pra ele, olha, a sua única chance de eu ir jantar com você era se você tivesse entrado aqui pra me pedir em casamento. Mas como? É justamente o contrário do que você tá dizendo. Eu não vou jantar com você. Não vou. E esse moço ficou atrás de mim mais um tempo e mandava flor e fazia isso, fazia aquilo. Por que eu tô insistindo tanto com isso? Porque eu escuto muito de vocês que vocês bancam mais ou menos um posicionamento, mas qualquer mudancinha da atitude do outro aqui fora, vocês falam, ai, mas será que não sei o quê? Porque não entendem o que é mudar a essência. E eu estava me comportando nas minhas decisões a partir daquilo que era a minha essência e da partir daquilo que era a essência deles. E era nisso que eu estava baseando a minha decisão. E foi aí que eu falei, não, eu não vou. E então foram primeiro degrau, segundo degrau, terceiro homem que apareceu é o meu marido, com quem eu me casei. Agora, o que eu tô contando para vocês? O meu processo como mulher. Muita calma, Casuzina, porque vocês têm que aprender primeiro essa. Aprendemos uma já. Vocês sabem. Gente, eu já falei quais são as outras. Nós temos muito tempo, nós temos uma vida de relacionamento para eu ensinar as outras usinas para vocês. Até porque vocês querem aprender tudo na mente, não é? E eu quero que vocês sintam, quero que vocês suportem essa angústia insuportável que vocês estão sentindo agora. Essa firmeza, ela falou que queria ter essa firmeza. Essa firmeza a gente conquista. A gente conquista. Então você vai aprendendo a lidar com isso na sua história de vida. Graças a Deus eu tive a oportunidade de lidar com isso ainda na fase de namoros, né? Eu sei que é muito mais difícil você lidar com isso quando você já tem um filho, quando você já mora junto, mas também é possível. Também é possível. A questão é você parar, se centrar. Vamos aprender. Eu vou encerrar essa live de hoje com esse primeiro entendimento. Se centrar. Sem joguinho. Exatamente. Sem joguinho. E basear as suas escolhas num posicionamento profundo de essência. Se guiar por uma essência daquilo que é o seu valor. Gente, guarde isso que eu tô falando pra você. Uma mulher sempre sabe. E o melhor presente que você pode se dar em qualquer situação. E quem retirou o outro? Eu vou falar outros dias. Não deu tempo hoje porque eu também tô aqui no flow. Eu também tô seguindo. Mas, gente, fica comigo. Fica comigo que eu falo tudo. Eu não retenho informação. Com o tempo vocês vão descobrir isso. Um beijo, foi demais. Eu adorei contar mais uma partinha. Os espaços vão lotar nesse final de ano. Ai, gente, vocês são demais. Eu adorei, tá bom?